Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje nós temos o prazer de entrevistar o pastor Narciso Littke. Obrigada por ter aceito o nosso convite, pastor. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu agradeço esse privilégio de poder falar um pouco acerca do meu trabalho, na obra de Deus, e por esse programa que vocês têm aí que prestigia todos aqueles que atuaram na Seara do Mestre. Muito bem. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério do pastor Narciso. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor os seus dados completos, né? O seu nome completo, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais e seus irmãos. Em seguida, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua infância, onde o senhor passou a infância, como foi essa infância. Ok, meu nome é Narciso Raul Littke Filho, consequentemente, o meu pai é Narciso Raul Littke. Minha mãe é Elga Esther Littke. Eu nasci no dia 24 de setembro de 1949. Portanto, já estou chegando aí nos 72 anos, 71 anos e qualquer coisa assim. Tenho três irmãos, um irmão, Germano, duas irmãs, Olga e Alone, e nós vivemos, a minha infância foi vivida basicamente na cidade de São Paulo, depois no norte e nordeste do Brasil. Meu pai foi para Belém como diretor de comportagem, depois para o Ceará, Fortaleza, como diretor de comportagem também. Então, até a minha adolescência, eu vivi no Nordeste. Mas a minha infância foi, na minha opinião, muito especial. Tanto papai quanto mamãe, né, eram bons adventistas. Papai era comportor quando eu nasci, depois tornou-se diretor de comportagem. E tenho boas recordações com relação à minha infância e à religião da minha infância também. O que eu tenho mais saudade é relembrar do meu pai no culto de Porto Sol. Ele falava assim: em nome de Jesus, vamos começar o sábado, cantando o hino tal. Ele cantava, uma voz forte, poderosa, às vezes até um pouco desafinada, mas era ele que comandava tudo. E no sábado, ao final do sábado, à tarde, ele fala: em nome de Jesus, vamos começar esse culto para encerrar o sábado e começar uma nova semana. Então foi uma experiência assim. A vida era mais simples naquele tempo. A gente brincava na rua, mas não era menino de rua. Então foi uma experiência muito boa. E eu vivi muito intensamente a parte religiosa na igreja. Gostava da escola sabatina, prestava atenção nos cultos. E apesar de ser um garotão meio levado às vezes também, eu era uma pessoa com espírito bastante religioso. Que bom, amém, pastor. Então, o senhor já nos contou que nasceu em uma família adventista, né? Sim. Que a educação dos seus pais e a participação na igreja o ajudaram a seguir esse mesmo caminho cristão. Houve uma pessoa especial, né, que ajudou o senhor a também se converter, a se tornar um adventista, decidir seguir firmemente esse caminho? Eu queria incluir aí os meus avós. O avô materno foi uma figura bastante conhecida na obra adventista, pastor Germano Streithorst. Ele era um ateu na Alemanha. E depois do acidente sério que ele teve, falando resumidamente, ele acabou se convertendo. Já tinham familiares adventistas. E ele resolveu, então, fazer o curso de teologia em Friedenthal, na Alemanha. Lá ele conheceu a vovó, a Polônia, a gente chamava de Lone. É, e o primeiro trabalho deles foi na Bélgica. Lá ele estava fazendo série de conferências e outros trabalhos mais, quando começou se iniciou a Primeira Guerra Mundial. E os alemães estavam sendo caçados ali na Bélgica. E a história dele é um verdadeiro milagre, como é que ele foi escondido, como foi salvo e como embarcou no último navio que veio aqui para a América do Sul. E ele chegou aqui em 1915. E desde então ele tornou-se pastor aqui por mais de 50 anos. E ele, para mim, foi uma grande inspiração, apesar da gente não conviver muito junto. Ele trabalhou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, desde sendo pastor até presidente de associação. Então ele foi um modelo para a gente nesse sentido e me inspirou a desejar trabalhar para Deus. E por lado do meu pai,
os pais deles, meus avós, também eram adventistas e moravam em Santa Catarina, ali na divisa com o Paraná, cidade de Mafra. E no sítio que eles tinham, eles reservaram lugar para a primeira igreja ali, a igreja de Restinga. Então, foi a primeira igreja na cidade adventista, na cidade de Mafra. Então, tudo isso faz parte da vida da gente. Era uma família muito grande, 14 irmãos, meu pai. Minha mãe eram 6 irmãos. Então, o convívio era muito vibrante e a esperança, a verdade adventista era muito latente na experiência de todos nós. Que legal, que bênção, pastor. O senhor se lembra o ano, o local do seu batismo e também quem o batizou? Sim. Eu me batizei no dia 19 de janeiro de 1963. E fui batizado em Santa Catarina, lá na cidade de Mafra, no Rio São Lourenço. Fui batizado às margens do rio, foi um sábado à tarde. Foi muito bonito a membresia na barranca do rio ali, cantando aqueles hinos típicos de batismo. E eu entrei no rio, num lugar ali reservado, com mais umas 12 ou 13 pessoas. E quem batizou foi meu avô. Meu avô estava de passagem ali. Nesse período, nós estávamos morando no norte do Brasil, em Fortaleza, e viemos passar as férias. E, coincidentemente, meu avô estava passando ali naquela cidade também para realizar um batismo. Juntou, né, que eu já estava desejando me batizar, e fui batizado nessa ocasião. O que chama atenção aí foi a profissão de fé de manhã na igreja. Hoje as pessoas nem fazem, mas às vezes fazem as perguntas, acredita em Deus, as pessoas respondem sim, não sei o que, assim, é uma coisa assim, mais ou menos formal. O que meu avô fez naquela ocasião, me colocou em dificuldade também, foi que ele perguntava as coisas, que eu tinha que responder. Não era só sim, tinha que dizer o porquê. Nossa. E eu era um garotão aí de 12, 13 anos, mas eu acho que eu passei no teste porque ele me batizou. Amém. Pastor, o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória educacional, onde o senhor cursou primário, ginásio e colegial? Sim. Eu entrei na escola primária, na Escola Adventista de Santo Amaro. Um bairro, tinha muitos alemães ali, uma igreja adventista vibrante, a igreja de Santo Amaro, é ali que a gente frequentava. Nessa ocasião, meu pai era auxiliar de comportagem na Associação Paulista, era uma única associação que havia naquele tempo, e eu entrei na escola ali, estudei na escola, e quando eu fui fazer a 4ª série, meu pai foi transferido para Belém. E lá, então, eu estudei na Escola Adventista do Brás, São Brás. E ali fiz também o exame de admissão. Naquele tempo você fazia isso. Para entrar no ginásio, você tinha que fazer um exame. E fiz o exame, passei na cidade de Belém e comecei a cursar o ginasial em Fortaleza. Lá não tinha uma escola adventista para nos atender no ginásio, então eu fiz no Colégio Batista e depois no colégio particular no centro de Fortaleza. Em seguida, fui para o Educandário Nordestino Adventista, o antigo ENA. E lá eu fiz a 4ª série do ginásio e o 1º ano do curso de contabilidade. Em seguida, vim para São Paulo, onde eu fiz o 2º e 3º ano do curso de contabilidade. Essa foi a minha trajetória até o ensino médio. Só uma dúvida, esse curso de contabilidade era o técnico junto ao ensino médio ou era o superior? Não, é técnico, curso técnico, correspondente ao ensino médio, tá certo? Ok. Naquele tempo não havia ainda o chamado curso profissionalizante, mas corresponderia a um curso profissionalizante. Tá? Era um curso a nível de ensino médio. Certo. Então, pastor, o senhor já nos contou que a sua família foi muito influente, né, para que o senhor seguisse o caminho adventista, mas agora, como foi a decisão de querer cursar teologia, de se tornar um pastor? Ok. Aí a coisa complicou um pouquinho, viu? E eu vou falar, se você quiser me interromper em algum momento aí, porque a história, por causa do meu avô e por causa do meu pai, eu sempre acalentei o desejo de ser um obreiro, de trabalhar na causa do mestre. Ora, para você ser um obreiro, para trabalhar na causa do mestre, você tem que fazer o curso de teologia, certo?
E eu já estava em São Paulo. Eu fiz os 2 últimos anos do curso, eu não terminei de falar direito, talvez, o curso técnico, o curso desculpe, de contabilidade, eu terminei no IAE em São Paulo. Fiz os 2 últimos anos. E, em seguida, já entrei no curso de teologia, porque era maneira de eu me preparar para servir a Deus. E, apesar de estar contente com as coisas, eu sentia alguma coisa que dava estudos bíblicos, continuava sendo um garoto levado às vezes e tendo alguns probleminhas. Gostava daquilo que eu estava fazendo, mas não estava me situando muito bem. Quando eu comecei o 3º ano de teologia, eu tive dificuldade financeira e precisei parar naquele semestre. E apareceu um tio na minha vida que tinha uma posse relativa, era bem financeiramente, e ele falou para mim que me pagaria meus estudos de teologia onde eu quisesse estudar. E eu fui estudar na Argentina. Naquele tempo era CAP, Colégio Adventista del Plata. Hoje é UAP. E lá eu comecei meu curso continuei meu curso de teologia. A metade daquele ano que eu havia interrompido e o ano seguinte. Então, eu já estava estudando teologia há 3 anos e meio. Contudo, eu continuava com aquela sensação diferente. Lá na Argentina, eu estudei a Bíblia para alguns colegas, inclusive teve o privilégio de ver uma garota com quem eu estudei a Bíblia ser batizada. Então, eu gostava dessa experiência, dessa vivência cristã, mas não sabia identificar o que era, mas alguma coisa não estava assim não estava completamente satisfeito. Até que, num sábado, passando uma lição de escola sabatina, eu recordo até hoje, a igreja lá hoje é um museu, a antiga igreja no AP, né? É um museu. No lado direito, a última classe de escola sabatina, no último vitrô, eu estava passando uma lição. E enquanto eu estava passando a lição, caiu a ficha. Eu quero ser professor. Eu vou ser professor. E, meio impossível como era, terminei as atividades aquele ano e voltei ao Brasil para me preparar para ser professor. Como eu gostava de esporte, fui fazer educação física. Aparentemente, nada a ver. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque quando eu tomei a decisão de ser professor de educação física, na realidade, eu estava renegando o trabalho para Deus como pastor, como missionário, qualquer coisa nessa atividade. Então, foi uma luta íntima muito grande. Mas eu me senti verdadeiramente vocacionado para ser professor. E fui fazer educação física. E foi um privilégio assim, bastante alto, porque a faculdade que eu consegui, na época que eu cheguei, muitas já tinham feito vestibular, eu consegui fazer o curso em Mogi das Cruzes. E lá o diretor eu gostava muito de basquete, né? E o diretor havia criado uma ideia para poder divulgar a faculdade. E contratou, de uma certa maneira, o time campeão paulista de basquete naquela ocasião, que era Trianon de Jacareí. Jacareí é uma cidade pertinha de Mogi. E lá nós tínhamos pelo menos 3 jogadores da seleção brasileira de basquete, que foram estudar comigo. Alguns só jogavam quando tinha jogos especiais, mas alguns estudaram, sentaram nos bancos escolares comigo. E jogadores da seleção brasileira. Eu tive o privilégio de jogar com eles. Foi muito gostoso. Tem algumas medalhas que eles ganharam para mim. Eu ficava no banco de reserva. Tem algumas histórias curiosas, né? Por exemplo, na última partida, eu reserva lá no banco, né? E o Biratã Maciel, um grande pivô da seleção brasileira, passou no banco e falou: o Bill não vai jogar? Bill era eu, né? O que eles colocaram. E quando entrei no campo, o Biratã falou: você não vai sair daqui sem fazer sua cesta. Falei: tá bom. Uma jogada lá, ele pegou um rebote. Normalmente, aquela bola ele faria a cesta, mas ele passou para mim, em condições muito especiais. E eu arremessei a bola e fiz a cesta. No fim, a grande brincadeira era que eu tinha o melhor índice da competição, 100%. Um arremesso e um acerto. Os outros lá tinham 50%, 55%, 60%, mas eu tinha 100% de acerto. Era brincadeira. Eu estava muito feliz fazendo educação física. Quando fui fazer o 3º ano, a lei de educação mudou no Brasil. E as nossas escolas, as escolas adventistas, começaram a deixar de ser escolas de 4ª série só, até a 4ª série primária. E eles eram obrigados agora a ter o ensino fundamental, que ia da pré-escola até a 8ª série. Hoje é o 9º ano, né? E até a 8ª série. Sendo que, da 5ª para a 8ª série, eles precisavam ter professor de educação física, para dar aula de educação física. Então, havia uma necessidade. Eu estava no meu último ano de faculdade e já fui contratado.
Aí a associação me chamou para, para trabalhar como professor, uma carga completa. Nesse período eu dava aula para o Mobral também, à noite, 2 turmas de Mobral. Mobral você não sabe o que é, né? Movimento de Não. Alfabetização Brasileira, tá certo? Ah, Era tipo antigo alfabetização, EJA, assim. alfabetização de adultos, né? E eu fui trabalhar com isso, e juntando dinheirinho para poder casar também daí, né? Bom, o que aconteceu foi que, terminado aquele ano, o IAE me chamou para trabalhar como professor de educação física. Trabalhei como professor de educação física, era aulista, 2 anos como aulista. Quando terminou aquele ano, eu recebi 2 propostas para ser obreiro. E era o meu grande sonho. Associação Paulista e o IAE. E eu falei, bom, agora o que eu faço? O que eu decido? Uma das poucas vezes, porque eu acredito que você deve fazer isso, mas não deve ser com frequência, a cada instante, porque Deus dá para a gente a capacidade de decisão, de escolha. Eu fiquei em dúvida, qual que eu vou aceitar? Vou para a associação ou vou para o IAE? O IAE era mais status, né? É o colégio mais importante do Brasil na ocasião. E eu deixei nas mãos de Deus e falei assim, quem me apresentar uma proposta primeiro, eu vou aceitar. E quem me apresentou uma proposta primeiro foi a Associação Paulista. Eu fui chamado lá, me propuseram ser obreiro. Eu voltei feliz da vida para contar para minha esposa, né, que tinha sido chamado para ser obreiro, e ela, num determinado momento, perguntou: quanto que você vai ganhar? Eu falei: não sei. Não sei. Mas foi Deus que Para mim, decidiu, né? o importante era ser obreiro. E aí aconteceu uma coisa muito. Eu tenho certeza que foi Deus que proporcionou todas essas circunstâncias para que eu tomasse a decisão. Eu ia trabalhar na associação e, para completar uma carga horária de obreiro, eu teria que dar aula de educação física em 3 ou 4 escolas diferentes. Mas o diretor da Escola de Santo Amaro me conhecia, sabia que eu tinha praticamente o curso de teologia completo. Não havia terminado formalmente, mas tinha praticamente o curso de teologia todo. E ele então me chamou e fez uma proposta. Olha, eu quero fazer uma coisa diferente, quero educação física da pré-escola até a 8ª série, mas assim mesmo vai faltar aula para você. Você não quer dar aula de religião para completar a carga horária? Então, para comodidade minha, não foi para o idealismo, não foi nada. Foi a comodidade de ficar numa escola só, em vez de ficar viajando de um canto para outro para dar aula, eu resolvi aceitar ficar só naquela escola, tá certo? A Escola Adventista de Santo Amaro, para ser professor de educação física, da pré-escola até a 8ª série, professor de técnicas agrícolas para a 7ª série, professor de técnicas comerciais para a 8ª série, e professor de religião de 5ª a 8ª série. E aí o Em que milagre ano foi aconteceu. isso, pastor? Isso aí foi 76. 77, na realidade. 75, 76 eu trabalhei como aulista, e 77 eu entrei como obreiro, trabalhando na Escola de Santo Amaro, então, dando todas essas disciplinas. Mas é o que eu estava falando, foi nessa ocasião, então, que a coisa assim caiu para mim como... Quer dizer, se eu gostava de educação física, e gostava muito, fui um bom professor de educação física, me apaixonei por ser professor de ensino religioso. E vi que Que ali era a legal. minha vocação. Percebi que eu podia ser um pastor-professor e um professor-pastor. É verdade. Muito bem. Então, o senhor estava falando que mais ou menos nesse período o senhor estava juntando dinheiro para o casamento. Como que você conheceu sua esposa? E quando vocês se casaram? Quando eu fui para o IAE, vindo do Norte, em 67, eu vim para fazer o 2º ano de contabilidade. A Berenice veio do Espírito Santo para fazer o 1º ano de secretariado. Então, nós convivemos um pouco juntos, cantávamos o Coral Carlos Gomes, meio que demos uma paqueradinha lá, mas a coisa não evoluiu, tá certo? Ela era uma artista, violinista, a moçada dava em cima dela, sabe? Enfim, a coisa... Éramos amigos, assim, a coisa não rolou. Fui para a Argentina, voltei para fazer educação física, e quando eu voltei, eu morava no centro de São Paulo, com um amigo, para dividir espaçozinho ali, mas os cultos eu frequentava na igreja do IAE.
E um dia eu resolvi passar lá no colégio durante uma tarde, uma manhã, não recordo, e é uma coisa curiosa. Eu cheguei no colégio, já fazia uns 3 anos que não estava mais lá, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, e eu fui para a Escola de Artes, lá que era o ponto, Coral Carlos Gomes, que a gente havia cantado, e ela estava lá, como professora e como funcionária também, e a gente conversou um pouco. Enfim, dessa conversa veio outra conversa, deu uma saidinha, a coisa foi evoluindo. E até que a gente começou o namoro. Eu recordo que eu fui o cara menos romântico possível nessa ocasião, tá certo? Quer que eu diga como é que foi? Por quê? Pode falar, pastor. É, a gente já estava saindo há algum tempo, conversando, e havia assim na comunidade aquele frisson, né? Ah, não sei o quê, e muita gente fala, muita gente dá opinião, uns são a favor, outros são contra, e não sei o quê. E eu falei com ela, olha, nós não somos mais criança, né? Ninguém está brincando, mas vamos ficar um pouco junto para decidir se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Até que chegou um ponto que a coisa se encaminhava para mostrar que estava dando certo. Então, fui conversar com ela. Eu nunca tive tanta dificuldade de conversar com alguém sobre, né? Foi realmente muito difícil para mim. Mas, em suma, nada de romantismo. Eu falei para ela, olha, falei para ela que estava interessado e tal, né? Não vou dizer exatamente as palavras, mas o que eu disse? Não se esqueça que quando se disser o sim, você não está dizendo só um sim para o Narciso. Você está dizendo sim para um professor, tá certo? Porque essa era a minha vocação, esse era o meu caminho. Era isso que eu queria fazer para o resto, que eu queria fazer para o resto da vida, né? E ela aceitou o Narciso para ser marido e o professor, que É mais uma tarde decisão tornou-se importante. mais tarde O senhor tornou-se tem pastor razão. também. E foi uma experiência, uma experiência maravilhosa. É, ela, ela faleceu, só um minutinho. Ela faleceu faz 3 anos. Foi uma morte assim extremamente rápida. Detectamos a situação dela, que foi uma leucemia, um câncer, no dia 4 de janeiro de 2018, e no dia 20 ela já havia falecido. Mas me deixou 2 filhas maravilhosas, que hoje estão casadas. A Claudinha, a gente chama de Claudinha, casou com o Felipe, moro em Toronto, no Canadá, e me deram um netinho maravilhoso, chamado Daniel. E a Suzy, a mais nova, que é mestre, doutora na área de farmácia e está fazendo medicina agora. E está incubando a Sarita, a Sara, tá certo? Que deve nascer em setembro, casada com Billy, um neurocientista. E isso é o que ela deixou para mim, para alegrar nos meus dias de velhice. Mas ela foi uma companheira fantástica. Era musicista, professora de violino, trabalhou nos 3 campi, São Paulo, Engenheiro Coelho e Hortolândia, e ela fez da música o seu magistério e ministério também. Era uma grande conselheira para os seus alunos, não gostava de falar em público, mas atuava de uma maneira definitiva. E para mim foi um suporte, sempre foi um suporte, sempre me apoiando para eu poder realizar o meu trabalho. Ok, que Deus seja louvado também pelo Sim. ministério da Berenice, né? Uhum. Pastor, agora nós vamos para a parte em que o senhor fala um pouco sobre a trajetória do ministério. O senhor Ok. poderia fazer um breve resumo dos anos e os locais onde o senhor Uhum. passou até a aposentadoria? Sim, eu vou começar esse bloco continuando aquele anterior, né? Certo. De repente eu fui chamado para ser professor de educação física. Fui diretor da Escola de Santo Amaro um ano também, mas não era minha vocação ser administrador, mesmo que talvez tivesse habilidade para ser, mas no meu coração eu queria ser professor. Nesse ínterim, o IAE me chamou para ser professor lá. Inicialmente para ser professor de educação física. Tudo bem. Só que alguém que deveria, uma senhora que deveria lá, esposa
de um professor da Faculdade de Teologia que deveria ir para dar aula de educação religiosa, de ensino religioso, não pôde. Então me ofereceram essas aulas. E a partir daí eu dei aula no IAE em São Paulo por 16 anos de religião. As pessoas achavam naquele tempo que quem dava aula de religião no colégio é porque tinha feito alguma coisa errada, porque não tinha conseguido sucesso em cuidar de igreja. Mas hoje as pessoas reconhecem o meu trabalho como um dos pioneiros de se dedicar exclusivamente ao ensino religioso, a ensinar a religião. Poucas pessoas são assim, passam 1, 2, 3 anos dando aula de religião e depois aspiram a ir para a igreja. Não está nada errado nisso. Como também não está nada errado querer ser professor de religião. Sim. Temos poucos que se dedicaram assim, de corpo e alma, para a gente se conta nos dedos pessoas assim. E fiquei por 16 anos, primeiro dando aula para educação do ensino fundamental, 5ª e 8ª série, depois foi incluído o ensino médio, depois fiquei só no ensino médio, depois do ensino médio foram incluídos faculdades, faculdade de educação, faculdade de enfermagem, depois faculdade de ciências, e foram anos maravilhosos, difíceis, muito intensos, né? Um professor de religião que quiser levar o assunto a sério é uma experiência muito intensa, sabe? Que é diariamente a luta que você leva, luta com disciplina. Graças a Deus, Deus me favoreceu nesse aspecto de conseguir ter uma boa disciplina para transmitir as aulas. E aí eu fui chamado para ser diretor do Colégio UNASP, lá em Engenheiro Coelho. E fui diretor lá por 5 anos. Foi uma experiência maravilhosa também, muito boa. De lá, me colocaram como departamental de educação da Associação Paulista Central, onde eu fiquei 4 anos e meio. De lá, eu fui chamado para ser capelão no antigo IASP, UNASP Hortolândia. E lá me deram aula também. Me deram aulas também para o ensino médio, depois do curso superior. Eu acabei dando tantas aulas quanto um professor normal, e ainda tinha o serviço já na pastoral universitária do IASP. A partir daí, com a aposentadoria do pastor José Maria Barbosa, eu fui contatado pela reitoria para trabalhar na área de desenvolvimento espiritual do UNASP, trabalhando nos 3 campi, então, São Paulo, Engenheiro Coelho e Hortolândia, e foi nesse caminho que eu me aposentei. Tá certo? Essa foi a minha trajetória. Certo. Qual foi o ano da aposentadoria? A aposentadoria foi em 2016. Ok. Trabalhei, se somar o tempo de aulista, eu trabalhei para a igreja 41 anos. Foi um bom tempo. Ok. Só para deixar registrado, qual foi a data da sua ordenação? A minha ordenação foi no dia 12 de outubro de 96. Demorou para vir a ordenação. Naquele tempo não se ordenava um professor de religião. Não era comum, não havia um programa como existe para o ministério, né? A pessoa passa 3, 4, 5 anos no máximo, ele já é ordenado. Houve um tempo. Mas houve uma época na minha vida que, apesar de desejar a ordenação, eu resolvi que eu seria um pastor, independentemente de ter a ordenação, não. E a ordenação, para mim, não foi uma recompensa, mas foi uma incumbência que Deus colocou para realizar mais e melhor o meu trabalho. Com certeza. Agora, uma pergunta especial, pastor. Ao longo de mais de 40 anos de ministério à Igreja Adventista, como que o senhor se considera que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas, para a evangelização, o crescimento da obra? Qual que o senhor considera que foi o seu legado? É difícil, sabe? Às vezes eu pergunto, né? O que aconteceu? Fui bem, não fui bem, deu certo, não deu certo. Tem hora que a gente fica meio presunçoso e acha que foi nota 10, tem hora que se acha um fracasso, um 0 à esquerda. Mas Deus às vezes vai pontuando certas coisas. Recentemente, não mais do que um mês, eu recebi uma notícia de uma mocinha no Rio de Janeiro. Me falaram que um dia ela fez um sermão e mencionou o nome desse sermão. E ela era uma garotinha do tempo de Santo Amaro, quando era professor de educação física ainda. Eu passava sábado na casa dela para levá-la para a igreja para assistir à escola sabatina, e ela se tornou uma adventista. É uma professora no Rio de Janeiro. Então eu fico pensando, puxa vida,
Faz uma semana veio um recado de uma moça, de uma senhora em Santa Catarina, dizendo que ela havia abandonado a igreja, se afastado da igreja. A igreja não tinha nenhum sentido para ela. Mas um dia ela teve contato com a igreja de novo, e quando ela teve contato com a igreja de novo, retornou à sua mente, de acordo com ela, as aulas de religião que ela assistia. E aquilo foi como que... E ela até colocou o texto, lança teu pão sobre as águas, né? Que no final... Então, às vezes, vendo as pessoas... Havia um programa que não fui eu que criei em São Paulo, no IAE, que era Igreja Pedagógica. Foi criado pelo professor Aníbal, que também foi um professor de religião. Depois ele saiu, eu vim no lugar dele nessa ocasião, e era uma igreja completa, com todas as funções de uma igreja ocupada por alunos do ensino médio. Igreja num lugar especial, só para eles, ninguém mais, e eles desenvolviam hoje isso. Hoje eu vejo muitos desses alunos ocupando cargos na igreja, funções na igreja, anciãos, diretor de escola sabatina, trabalho missionário. Quando a gente se encontra com os ex-alunos, eles mencionam a importância das aulas que tiveram. Era um trabalho dioturno ali. Era você vendo o bem e o mal, vendo as coisas dando certo e as coisas dando erradas. Você vendo bons alunos, às vezes se envolvendo com coisa errada, drogas ou qualquer coisa assim, e você vendo a pessoa escapar por suas mãos. Vendo outras que você dava como caso perdido, de repente, pela ação do Espírito Santo, e você sendo um instrumento para isso, tá certo? Eu acho que nos primeiros anos do meu ministério, magistério, eu dei uma atenção muito especial para os adventistas. Às vezes a gente fica numa preocupação de atender os de fora e descuida Esquece, daqueles né? que já estão dentro. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, houve momentos muito intensos. Eu me lembro aí em Engenheiro Coelho, uma vez, eu tive poucos incidentes como esse, mas alguns deles muito sérios, sabe? Onde tivemos que atuar diretamente com o inimigo mesmo. Tá? Um rapaz entrou na minha sala e foi uma luta espiritual tremenda. Essa luta durou, nesse dia, por quase 3 horas. Depois perdurou por mais um mês, com diferentes episódios. E eu me lembro que eu saía desses momentos, dessas situações, exaurido, sabe? Fisicamente exaurido, prostrado, de tão intensa que era essa luta. Mas, refletindo depois, eu pensava o seguinte: havia um objeto em si, aquela situação que eu estava enfrentando, que precisava resolver com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e que Deus me colocou ali para atuar, para salvar aquela pessoa da opressão que o inimigo estava dando. Mas, ao mesmo tempo, era um negócio tão exaustivo e complicado, que eu percebia que também era uma forma para reconhecer a minha limitação. Nesse dia que o rapaz entrou na minha sala, com a voz tenebrosa, caverosa, ele chegou, abriu a porta repentinamente, fazendo um barulhão. Eu vim aqui para ver se você é o Bambam mesmo que estão falando, e aquela voz terrível. Você se acha que é não sei o quê, e eu vim aqui. Eu fiz uma coisa inusitada. Em vez de ficar escondido atrás da minha escrivaninha, que eu me sentiria até protegido, alguma coisa me impeliu a sentar do lado dele. E ali a luta aconteceu por aquele tempo todo. E eu percebi o seguinte, que eu não sou nada. Às vezes a gente fica meio presunçoso com elogio, com as pessoas dizendo que você está fazendo um bom trabalho. O próprio prosperar na obra de Deus, às vezes, te deixa um pouco arrogante e presunçoso. E essas coisas acabaram acontecendo para mostrar para mim que eu sou extremamente limitado. Às vezes a gente precisa dar um passo atrás e reconhecer que é somente através de Deus realmente que você pode realizar, que você pode fazer algum trabalho. É verdade. Amém, pastor. Uhum. Então, são sementes, né, lançadas, somente o céu vai Sim, revelar a influência de um conselho, de uma palavra, de um exatamente. sermão, né? Exatamente. Houve uma pessoa, pastor, que o senhor considera que foi um conselheiro, talvez ali no início do ministério, alguma pessoa que o ajudou a alcançar seus objetivos, talvez passar por algum momento difícil? Júlia, eu penso o seguinte: aquela pessoa que realmente foi inspiração e depois me ajudou também, porque eu sempre procurava para me aconselhar, era meu pai. Ele era um homem sábio. Apesar de ser pastor, diretor de comportagem, ele foi um homem simples, de instrução primária.
Ele foi ordenado que era um obreiro de valor mesmo, era um homem sábio. Enfim, mas em algumas épocas da minha experiência, eu tive pontualmente, quando mudei de função, alguma coisa assim, pessoas que me ajudaram. E eu vou mencionar o nome de 4 aqui. Pastor Paulo Azevedo, foi aquele que me chamou para ser obreiro. Depois, pastor Neville Gorski. Pastor Neville Gorski foi aquele que criou as condições para que eu fosse ordenado ao ministério. Depois, o professor Oli Ferreira Pinto. Professor Oli Ferreira Pinto. E o professor Euler Bahia, quando eu estava na reitoria. A esses homens eu presto minha gratidão e homenagem por terem me assessorado nos momentos que eu precisava. Houve uma história marcante do seu ministério que serviu à mão de Deus? Nessa história que eu acabei de contar, eu vi a mão de Deus, me conduzindo. Para mim, a maneira como eu entrei no ministério, para mim foi Deus conduzindo as coisas. Com certeza. Para mim, a evidência mais marcante foi essa. Como as coisas foram acontecendo para que, ao fim, eu me tornasse um professor de ensino religioso e pastor ao mesmo tempo. Tá certo? Eu acho que esse é o episódio maior. Aí, incidentes, nós temos as centenas de incidentes que a gente vê à mão. Eu estou lembrando agora de um episódio que, para mim, foi muito marcante. É uma turminha de contabilidade, curso técnico de contabilidade no IAE. Eu estava dando uma aula empolgado falando sobre o amor de Deus. E eu me lembro que eu estava mostrando até fotos da natureza. Eu gosto muito, sou um fotógrafo amador e fotografo muito a natureza. Eu estava mostrando alguma das belezas da natureza para falar do amor de Deus. E um aluno que estava perto levantou a mão e falou: eu não acredito no amor de Deus. Aquilo foi um baque. Com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, com 2, 3, 4, 5 textos, eu arrasaria ele num instante para provar que Deus é amor, sem dificuldade nenhuma. Mas com o método de trabalho, eu tinha o diálogo. E, em vez de jogar em cima dele um raciocínio, uma lógica para provar o amor de Deus, eu perguntei por quê. Por que você não acredita no amor de Deus? E ele me chamou assim: vem aqui, professor, põe a mão na minha cabeça. Eu pus a mão na cabeça dele aqui do lado. Tinha um buraco mais ou menos desse tamanho assim, sem o osso do crânio, só o couro cabeludo. Ele falou: só apertar um pouquinho mais, você vai sentir meu cérebro. E era um garoto que falava bem, mas de vez em quando ele tropeçava em alguma coisa. Andava até de bicicleta, mas às vezes até caía andando, por causa de alguma coisa motora. E aí começou um negocinho: tá, você tem razão, concordo com você, mas olha assim, tá, e falava outra coisa. Daí ele falou: professor, o senhor tem razão, mas olha assim, assim, assim. A classe estava numa ansiedade porque gostavam dele, queriam provar para ele que Deus era amor, mas eu só fazia sinais para que ele ficasse quieto. A aula terminou, tivemos que voltar ao assunto numa outra aula. E continuamos nesse tom. Eu concordo com você, mas olha aqui assim. Daí ele falava: concordo, pastor, mas olha assim, assim, assado. E a coisa foi continuando. Até que, num determinado momento, houve uma pausa e ele falou: eu aceito e acredito no amor de Deus por mim. Amém. Apesar Legal. de Que bom. nessa hora, como agora, eu me emocionei, me emociono até hoje. E foi o Espírito de Deus conduzindo as coisas. Com certeza. A classe inteira chorou também nesse momento. Sim. Um incidente simples, mas que era do cotidiano, ali do dia a dia das nossas atividades. Alunos uma menina no final do ano, eu perguntando, fazendo uma avaliação do meu trabalho, ela falou assim: eu gosto muito das suas aulas, professor, só fico triste quando o senhor fala mal da minha religião. Mas eu não falava mal da religião dela. Uhum. Mas é que quando eu apresentava a verdade se chocava com o que ela acreditava. Era uma espírita. Mas, no fim, ela se tornou uma boa adventista, uma bela Que adventista. legal. Fui para o IAE e falei: poxa, por que você não é mais membro da igreja do IAE? Não, eu prefiro ser membro de uma igreja menorzinha aqui, onde eu posso ser útil. Olha que coisa legal. maravilhosa. São muitas influências, né? Muitas histórias. Uhum. Pastor, agora a última pergunta. Quanto ao cuidado com a saúde, como que o senhor considera que esse assunto é importante para a vida de um obreiro, de um professor? Eu não sou exemplo nesse item, tá? Mas eu só usaria uma palavra: equilíbrio. Equilíbrio. Há Sim. momentos na vida de um pastor que ele precisa gastar tempo além da conta.
Ele vai ter que se esforçar, vai ter que gastar tempo, noites às vezes até, para uma tarefa, um momento, uma situação que ele vai ter que enfrentar. Mas não pode ser o cotidiano. Deus não pede de você, pede dedicação, pede empenho, pede seriedade no trabalho, mas não pede, a não ser em circunstâncias especiais, que você dê a própria vida para uma determinada causa, para uma determinada situação. Então, a palavra que eu daria é equilíbrio no gasto do tempo. Dividir com família, filhos especialmente, na época que você tiver filhos. Puxa vida, quantas vezes eu tive que conversar com filhos de pastores, decepcionados com a igreja e com a obra, porque o pai não lhes dava atenção. Esposas que acabaram abandonando o casamento porque o pastor estava mais preocupado com certas coisas. E aquilo que eu digo, você não vai ser pago para cuidar da família. Porque tem gente que não faz o trabalho de Deus para ficar cuidando, passeando, levando o filho para a escola, trazendo isso, aquilo, está tudo errado. É equilíbrio. Equilíbrio. Sim. Deus em primeiro lugar, família, trabalho. Quer dizer, se você tiver equilíbrio, você não vai ter dificuldade nenhuma. E não adianta você ter um ano de intenso trabalho e passar o resto da sua vida, 30 anos, quer dizer, sendo um peso para a obra, porque não consegue realizar o trabalho de uma maneira eficiente. É melhor que você faça um trabalho adequado durante 30 anos, seja produtivo durante 30 anos, ou 40 anos, como eu fui, mas em alguns momentos eu reconheço que eu descuidei ao me dedicar além da conta ao trabalho. Ok. Agora, já caminhando para o final da nossa entrevista, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? E daí já posso fazer o apelo para uma Pode, já mensagem para pode o deixar a pastor? mensagem final. Para mim são alguns textos, não é um só, depende da situação. Rapidamente, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que é importante? Não explica a Deus, simplesmente diz que ele existe, que ele é Deus e fim de papo. Isaías 6, santo, santo, santo. Deus não é o cara lá de cima. Cuidado. Ele é próximo, é nosso pai, é nosso amigo. Mas não é o cara lá de cima. Não é o meu companheiro de jogar basquete, não é o... Ele é Deus. Os anjos voavam com um par de asas, com o outro cobriam os seus pés e com o outro cobriam o seu rosto, velava o seu rosto, porque Deus é santo, santo, santo. Devemos reverenciá-lo como Senhor do universo, mas ter a alegria, a satisfação, o desprendimento de aceitar que Ele nos aceita, que Ele nos recebe, independentemente do que somos, do que nós podemos fazer, mas sem perder de vista que Ele é Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías 58, porque é a verdadeira religião. Quem quiser, dá uma lidinha lá, Isaías 58. Fazer o bem para os pobres, causa das viúvas, isso. Religião é mais do que falar, é fazer. A maneira que Deus pede, através de Jesus, que nós vivamos, Filipenses 2,5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Humilhou-se até a morte, e morte de cruz. É isso que Deus pede. Poxa vida, se Jesus fez isso, quem sou eu para ser metido à besta, ser orgulhoso? O meu cristianismo deve ser com base nessa humildade. 1 João, o amor de Deus, né? Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Versículo fantástico. Apocalipse 22, 20. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente vem sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. E é com isso que eu faço um apelo para dizer também um dos versos mais lindos que eu vejo na Bíblia, através do apóstolo Paulo. Estamos vivendo momentos especiais, e cada vez esses momentos serão mais especiais. E o texto de Romanos 13, 11 e 12 diz: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. O tempo vai passando. Meu avô pregou sobre a volta de Jesus e já está na sepultura. Visitei a sepultura dele quinta-feira passada. Meu pai pregou sobre a volta de Jesus. Já está lá na sepultura há 10 anos. Mesma sepultura que está meu avô. E eu estou com meu lugarzinho reservado lá, se Jesus não voltar antes. Mas cada dia mais urge que Jesus retorne a essa terra para acabar com essa maldade, para acabar com o mal.
E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertares do sono. Estamos vivendo aí, politizando a religião. Estamos vivendo muito nesse mundo. É muito prazeroso viver nesse mundo. E às vezes é muito complicado viver nesse mundo e nós nos envolvemos de corpo e alma nessas coisas, nos esquecendo da pátria eterna. Nos esquecemos que estamos aqui só de passagem. E gastamos energia, e gastamos tempo, em vez de nos apegarmos cada vez mais à promessa maravilhosa de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. E o finalzinho do texto de Romano. Olha que coisa linda, Júlia. Pensa nessas palavras. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai alta a noite. 2021. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Que Deus permita o privilégio de um dia nos reencontrarmos nessa maravilhosa manhã da ressurreição, quando então estaremos ressuscitando para a plenitude, para a vida eterna, para a felicidade plena, para estarmos com o nosso Salvador, para estarmos com Deus, para estarmos com os nossos queridos. E talvez se a gente não pudesse conhecer tanto, Júlia, a gente vai ter tempo de bater um papo lá no céu, tá certo? Para conhecer. Com certeza. Que Deus abençoe a todos, a obra da educação adventista, o ministério adventista da igreja, nesses momentos tão solenes que nós estamos vivendo. Um abraço. Amém, pastor. Me queria agradecer muito, senhor, por ter compartilhado o seu testemunho aqui com a gente do Centro White nessa manhã, e que Deus seja louvado pelo tanto que ele fez na sua vida, na sua família, pelos alunos alcançados, e que ele continue abençoando o senhor e a sua família, pastor. Muito obrigado. Obrigada.